Amém. Amém. Facebook já está conectado, Instagram também. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Para o pessoal que vai ouvir pelo áudio, a aula. Amém. A paz do Senhor Jesus para o pessoal que vai assistir pelo Facebook, Instagram, YouTube. Amém. A paz do Senhor Jesus para o pessoal do Meet, o Daniel, a Maria, a Duda, a Jéssica, a Cláudia. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Hoje a gente vai falar sobre Provérbios 10, né? Antes de mais nada, eu quero agradecer, gente, vocês são extraordinários, vocês são incríveis, vocês são demais. A gente teve que paralisar os estudos do dia 9 até o dia 20, né? Porque eu peguei uma infecção respiratória, eu fiquei bem ruim, gente, eu tive febre, eu tava sem voz, não tinha voz nenhuma. E eu ficava muito cansada, eu falava e ficava ofegante, ficava muito cansada. Como eu não tenho parte do pulmão, né? Então, eu fiquei bem debilitada. E vocês são extraordinários, que vocês permaneceram firmes, vocês não desanimaram, glória a Deus, né? E o jeito que eu encontrei pra gente continuar aprendendo mais de Deus, né? Entendendo mais a Bíblia, foi ficar mandando documentários, né? Então, no grupo de WhatsApp, todo dia eu mandava algum documentário muito importante, gente. Todos os documentários que eu mandei são muito importantes para vocês entenderem. Gente, o último documentário eu chorei assistindo. O último documentário que eu mandei é um documentário que mostra como era uma manjedoura no tempo de Jesus, gente. Foi o berço de Jesus, né? Maria, ela teve Jesus ali no estábulo. E esse último documentário fala sobre a vida cotidiana nos tempos de Jesus. Então mostra como era no tempo de Jesus. E mostra ali como era a manjedoura onde Jesus ficou, gente. A manjedoura onde Jesus ficou era um lugar que, na verdade, era separado para os animais beberem, né? Colocava água ali, eles bebiam, eles se alimentavam naquele lugar. E foi onde Maria improvisou um bercinho para Jesus, gente. Nossa, eu chorei assim, né? Desde o nascimento dele, ele foi, eu tô até emocionada agora de novo de lembrar, desde o nascimento dele ele foi rejeitado. Sabiam que ela estava grávida, que ela estava para ter filho, e rejeitaram ele, para ele nascer ali, né, naquele estábulo, né. E era assim, tinha que ser assim, né? Porque o cumprimento da palavra de Deus estava acontecendo, né? E a Bíblia é isso, a gente vai ver ao longo da Bíblia, né? Os profetas, principalmente Isaías, um profeta totalmente messiânico, né? O quanto que ele fala, né? Que ele seria rejeitado, ele teria uma aparência ruim, né? Ele viria de onde você menos esperava, né? Então, os judeus imaginavam que Jesus, que o Messias viria de onde? De Jerusalém, né? O Messias vem de Jerusalém. Não. Apesar de Jesus ter nascido em Belém, né? Maria não era de Belém. Maria era de Nazaré, Maria era ali da Galileia, né? Maria, José eram dali da Galileia. Mas eles vieram para Belém e ela teve ali Jesus em Belém para cumprir a palavra de Deus, né? A palavra se cumpriu ali, ele nasceu em Belém, depois foi ali para Galileia, viveu lá na Galileia, né? Então, é extraordinário, gente. Esses documentários que eu mandei para vocês, vale a pena assistir para vocês entenderem. O último, como eu falei, eu me emocionei quando eu vi ali a paz, Pati Falchete, né? Amém? Quando eu vi ali como era uma manjedoura onde Jesus ficou, né? Muito triste. Eu mandei um documentário também que fala sobre aquele período interbíblico, né? Existe um espaço de tempo ali entre o último profeta, que é Malaquias, né? E o Novo Testamento. E quando termina o livro ali de Malaquias, está no Império Persa. E quando começa o Novo Testamento, está no Império Romano. E a pessoa então falou, peraí, como assim, né? Estava no Império Babilônico, foi para o Império Persa, do Império Persa foi para o Império Romano, passou 400 anos, o que aconteceu nesse período da história? E eu mandei um documentário sobre isso, gente. Na verdade, são 4 impérios que surgem, né? Um vai derrubando o outro. O Império Babilônico, que é derrubado pelo Império Persa ali, né? Depois o Império Persa é derrubado pelo Império Grego, o Império Grego é derrubado pelo Império Romano. É isso que acontece nesses 400 anos. E ali, um pouco antes da vinda de Jesus, ali aquele período, né, conturbado desses 400 anos, tem aquela luta dos macabeus, né? Tem várias guerras ali, né? Tem toda uma resistência, né, dos judeus, e é muito importante isso para a gente compreender o tempo histórico que Jesus vem.
Porque senão a gente não entende nada, né? A gente termina o Antigo Testamento de uma forma, daqui a pouco no Novo Testamento tá tendo uma perseguição ali, aí Roma já é a maioral, aí Roma manda em tudo, aí os judeus pagam tributo, né? E não entende nada. E esses 400 anos é muito importante pra gente entender esse movimento histórico, viu? E eu mandei pra vocês também, tá? E eu mandei também para vocês vários outros documentários tão importantes que mostram, né, alguns lugares importantes relatados na Bíblia, né, que falam sobre a evidência histórica da Bíblia, né? Tem achados históricos, achados arqueológicos, né, que são de outros povos, de outras nações, não são de judeus, são achados arqueológicos de outras nações que coincidem com o que a Bíblia diz, entende? Então eu mandei tudo isso para vocês, gente. É muito material, a paz, Dorinha, é muito material importante para estudo, para a gente compreender a Bíblia. Gente, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente tem que entender o contexto da época. Não adianta eu estudar a Bíblia com o meu contexto histórico. Eu tenho que estudar a Bíblia com o contexto histórico da época. Porque Deus fala com cada um de nós para que a gente entenda. Deus quer ser entendido. Às vezes as pessoas acham que Deus fala de uma forma, né, absurda, que a gente nunca vai entender o que Deus está falando. Mas a verdade é que a Bíblia diz que Deus quer ser entendido. Então Deus, ele sempre vai falar conosco de uma forma que a gente vai entender o que ele está dizendo. Então, se Deus estava falando com esse povo naquela época, ele falava de uma forma que aquele povo fosse entender. Então, quando a gente quer entender todas as metáforas que tem na Bíblia, quando a gente quer entender todos os símbolos, quando a gente quer entender todo o contexto ali da mensagem de Deus, a gente tem que estudar o contexto histórico da época. Porque Deus estava dando uma mensagem para aquele povo, para que eles entendessem. E a gente tem que trabalhar com base na mensagem que Deus estava dando para aquele povo. Não é fazer... Tem gente que faz uma elasticidade na Bíblia e faz uma manobra doida que fala coisa que Deus nem falou, né? Não é isso. Para a gente entender a Bíblia, a gente tem que entender o contexto histórico, tá? Então, esses documentários que eu mandei são muito importantes, tá bom, gente? Então, amém. Outra coisa que eu quero falar antes de começar a aula de hoje, o mês passado eu não consegui fazer ação social porque eu fiquei ruim, né? Eu tive a infecção respiratória, fiquei bem ruim, não consegui. E qual vai ser a ação social, né? Geralmente a gente faz ação social, né? E a gente compra cadeira de rodas, sempre faz alguma coisa, né? E agora Deus tocou no meu coração de fazer marmitex, tá? Então eu vou fazer marmitex, ação social agora, desse mês de agosto e do mês de setembro, é marmitex e eu vou entregar para pessoas em condições de rua, tá? Eu vou fazer a entrega aqui em São Paulo. Então, quem for de São Paulo e quiser me ajudar, gente, vocês são bem-vindos, tá? Você é de São Paulo, quer me ajudar a distribuir as marmitas, né? No dia que eu for, no final de semana, você quer ir comigo? Vamos. Você quer me ajudar a fazer a comida? Gente, vamos, legal, tá? Então, quem quiser me ajudar aí na distribuição, a fazer a comida, tá bom? Eu vou comprar já os mantimentos para fazer um marmitex. Eu quero fazer um marmitex reforçado, arroz, feijão, macarrão, né? Mistura e entregar no almoço, tá? Para as pessoas em condições de rua. E eu vou andar pela cidade, né? Então eu vou estar de carro com meu esposo, a gente vai fazer um monte de marmitex, né? E a gente vai andar distribuindo. Então, por isso, quem quiser de São Paulo e quiser vir comigo, gente, é bem-vindo, tá? Mas o meu intuito do meu esposo é a gente depois encontrar um local pra gente parar o carro. Porque a gente quer agora parar o carro em um lugar e entregar o marmitex naquele lugar, né? Então, o pessoal em condição de rua, eles se comunicam, né? Então, quando a gente fala, né, ó, todo sábado a gente vai estar aqui entregando o marmitex, tá horário. Eles se comunicam e eles vão conseguir chegar no lugar, tá? Então, a gente vai ver um lugar legal, mas a princípio a gente vai ficar andando, tá? A gente vai ficar andando de carro e distribuindo os marmitex no horário de almoço. Então, quem quiser vir com a gente é muito bem-vindo, gente. Que Deus abençoe, tá? Se você quiser vir distribuir com a gente, eu sou de São Paulo, tá? Então, se você quiser vir distribuir, você me manda mensagem, a gente combina aí de se encontrar, tá? E a gente distribui, ou se você quiser me ajudar a fazer a comida, a gente combina também, a gente marca, a gente faz a comida, tá bom? Então, amém, glória a Deus, tá? Então, agora eu vou fazer a oração, glória a Deus, e a gente vai falar sobre Provérbios 10, eu tava com saudade, glória a Deus, a gente tá de volta, foram mais de 10 dias aí afastados, né? Mas glória a Deus, Deus é bom, eu tô bem, e a gente vai voltar a estudar aí a palavra de Deus, tá? Então eu vou fazer a oração agora e a gente vai começar a falar sobre Provérbios, capítulo 10. Amém.
Meu Deus, obrigada, Pai. A paz, Jéssica, eu acho que eu nem falei pra Jéssica. A paz, Jéssica, seja bem-vinda. Eu falei pra Dorinha, acho que não falei pra Jéssica, amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais uma oportunidade, obrigada por podermos estar aqui reunidos diante da Tua santa presença, diante da Tua santa palavra, Pai. Nós temos prazer em Ti, nós temos prazer na Tua palavra, nós temos prazer, Pai, na Tua presença, Senhor. Vem e se manifeste para cada um de nós, Pai. Se revele de uma forma clara, de uma forma simples, de uma forma inconfundível, Pai, amém. Meu Deus, que a Tua palavra venha arder dentro de nós, que ela venha a produzir os efeitos dela e nos convencer dos nossos pecados, nos levar ao verdadeiro arrependimento, à verdadeira conversão. Que o Senhor venha nos mostrar, meu Deus, a sua vontade, os seus caminhos, para que venhamos a andar em obediência, Pai. Porque se o Senhor, meu Deus, se revelar a cada um de nós, meu Deus, de uma forma clara, se o Senhor, meu Deus, manifestar a sua verdade de uma forma inconfundível, nós não vamos nos desviar dela, nós não vamos nos desviar dos seus caminhos, porque nós queremos, meu Deus, te servir, nós queremos andar em obediência, Pai. Nos ensina a obediência, nos ensina, meu Deus, os seus caminhos e a tua verdade, Pai, amém. Meu Deus, que o Senhor, Pai, em o nome de Jesus, pela sua infinita misericórdia, pela sua infinita graça, nos perdoe, Pai, pelos nossos pecados, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, Pai. Ainda que involuntariamente, ainda que apenas em pensamento nós pecamos. A tua palavra diz, meu Deus, que até o pensamento é pecado. E por isso, Pai, nós te pedimos perdão, que o Senhor nos perdoe, Pai. Que à medida como nós perdoamos, Pai, que o Senhor nos perdoe também. A Tua palavra diz que à medida com que nós damos o exemplo, o Senhor nos abençoa. Então que o Senhor nos abençoe à medida que nós abençoamos, à medida que nós temos compaixão, à medida que nós somos bons, à medida que nós fazemos o bem, no nome de Jesus, Senhor. E que além do que nós merecemos, Pai, que o Senhor nos conceda da Tua graça, da Tua misericórdia, Pai. Porque a Tua palavra diz que o Senhor não nos retribui segundo aquilo que nós merecemos, segundo os nossos pecados. A Tua palavra diz que o Senhor é um Deus misericordioso. A Tua palavra diz que o Senhor é um Deus que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. A Tua palavra diz que o Senhor tem prazer em um pecador arrependido e que o Senhor o abençoa até 1000 gerações. E que assim seja, Pai, sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Meu Senhor, que todas as boas palavras que o Senhor um dia disse, que tudo aquilo que o Senhor um dia prometeu para todos aqueles que te temem, para todos aqueles que te servem, para todos aqueles que te temem, para todos aqueles que descansam debaixo das tuas asas e confiam em ti, que todas as boas promessas que o Senhor um dia fez a cada uma dessas pessoas, que elas se cumpram sobre cada um de nós, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor manifeste a tua glória através das nossas vidas. Que sejamos assim como Moisés, Pai, que o rosto dele resplandecia e a tua glória aparecia através dele. Que assim sejamos nós, que a tua glória resplandeça através das nossas vidas. Que todos vejam, meu Deus, que o Senhor é conosco, que o nosso Deus é forte, que o nosso Deus é grande, que o nosso Deus é maravilhoso e misericordioso. Amém, Pai. Meu Deus, nos livra de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Meu Pai, que aqui não seja o meu falar, mas que o Seu Espírito Santo me use. Usa a minha boca, usa a minha voz para propagar a Tua verdade, Pai. Meu Deus, que o Senhor me dê sabedoria para que eu possa ensinar corretamente, Pai. Me ensine corretamente para que eu possa passar corretamente a Tua mensagem, Senhor, em nome de Jesus. Se revela, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu Deus, que o meu falar ao Teu respeito seja irresistível, seja apaixonante. Que todo aquele que me ouvir falar acerca de Ti não resista e se entregue. Que ele se apaixone por Ti, que venha ter cada vez mais sede e fome de Ti, que venha Te buscar cada vez mais, que venha ler cada vez mais da Tua palavra, que venha a ter cada vez mais discernimento, que venha a ter cada vez mais instrução sobre a Tua verdade. Em o nome de Jesus, Senhor, livrai-nos de todo o mal. Amém. Amém, 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 amém. Gente, a música, tá? Eu prometi a um aluno que eu sempre ia falar a música, o nome da música e o cantor, porque ele gosta de alguns louvores que eu mando e ele quer achar depois e não consegue encontrar. Então o louvor de hoje foi Até que Ele Venha e Chova a Justiça, tá? O nome do cantor é
Tamires Garcia, tá bom? Então, amém. Gente, a gente lembra, então, até o capítulo 9, Salomão, ele vem falando sobre a importância da sabedoria. Então, até o capítulo 9, Salomão vem dizendo pra gente o quanto que a sabedoria é importante nas nossas vidas, tá? Do capítulo 10 em diante, agora, a gente vai começar a ver que não tem uma lógica de raciocínio como vinha tendo, tá? Antigamente a gente via que tinha uma certa continuidade no monólogo, né? Na hora que ele falava, tinha uma continuidade na fala dele, né? Até o capítulo 9. Agora, a partir do capítulo 10, gente, não vai ter conexão, tá? Por quê? Porque são pequenos conselhos soltos, tá? Então, são conselhos de 2 versículos, né? 2 versículos fechou um conselho, 2 versículos fechou um conselho, 2 versículos fechou um conselho. São conselhos pequenininhos, tá? Então, não é como vinha vindo, né? Um capítulo inteiro que fala sobre o adultério, um capítulo inteiro que fala sobre sabedoria, não, tá? Então, agora a gente vai começar a observar vários conselhos soltos no capítulo. Qual é o intuito de Salomão agora? O intuito de Salomão agora é nos apontar a diferença entre o ímpio e o justo. Qual que é o propósito de Salomão aqui? O propósito de Salomão, a partir de agora, né? Até agora ele falou que a importância da sabedoria. Até agora ele nos mostrou o que é a sabedoria, qual a importância dela, por que eu devo buscar a sabedoria. A partir de agora, ele vai começar a falar pra gente sobre a importância da gente buscar ser bom, da gente buscar ser justo, da gente buscar ser honesto, da gente buscar ser correto, tá? Então, a partir de agora, Salomão vai falar por que é importante eu fazer o bem, por que é importante eu ser bom, por que é importante eu ser correto, por que é importante eu ser honesto, por que é importante eu ser justo, por que é importante eu temer a Deus, por que é importante eu obedecer a Deus, por que é importante eu buscar a Deus. E agora Salomão começa a falar isso, tá? Então, Salomão vai começar a comparar o ímpio com o justo. Quando Salomão começa a comparar o ímpio com o justo, Salomão então começa a mostrar pra gente que compensa ser justo. Por quê? Porque ele vai começar a falar pra gente sobre uma recompensa. O justo tem uma recompensa que o ímpio não tem. Vale a pena ser justo, porque o presente que você vai receber vai ser legal. É isso que Salomão vai dizer. E ser ímpio não vale a pena, porque o resultado, o salário vai ser ruim, não vai ser bom, tá? Então, Salomão vai começar a falar muito com a gente numa linguagem de recompensa, tá? Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente observa no Antigo Testamento uma linguagem muito de recompensa, né? O Antigo Testamento fala com a gente numa linguagem de recompensa. Quando você lê o Antigo Testamento, tem um monte de recompensa, né? Deus promete um monte de recompensa. E no Novo Testamento já não tem essas recompensas, né? São recompensas aqui nessa terra, né? O Antigo Testamento traz pra gente um monte de recompensa nessa terra. O Novo Testamento fala sobre uma recompensa em outra terra, não é nessa terra. O que acontece pra gente conseguir entender isso, né? A Bíblia diz que o Antigo Testamento, ele era guiado por uma lei, a aliança da lei. E a aliança da lei, ela é um aio, né? Paulo diz isso, né? Que a aliança da lei, ela é um aio. A lei, ela conduz até um objetivo, né? Ela conduz crianças, é um guia. A lei é um guia, é isso que Paulo diz, né? E ela é um guia que, gente, quando você tem um guia, ele te guia a algum lugar, né? Tem que ter algum fim, né? Ele não vai te guiar eternamente, ele vai guiar para algum lugar, tá? E Paulo diz isso. Paulo diz que a lei te guia para um lugar. Que lugar é esse? Jesus, tá? Então, qual é o fim da lei? Jesus. Então, a lei vai te conduzindo até Jesus. E em Jesus a lei se cumpre. A lei finaliza em Jesus, termina em Jesus, se cumpre em Jesus.
tá? Então, em Jesus, a lei cumprida, não há mais lei. Não tem mais lei porque a lei já foi cumprida em Jesus. Então, a gente passa por uma nova aliança. Aquela aliança já foi cumprida, né? Porque você cumpriria aquela aliança fazendo o que? A lei. Se você cumpriu a lei inteira, você cumpriu a aliança. E em Cristo, nós cumprimos essa lei, né? Porque Ele cumpriu a lei. Então, a gente cumpre essa lei. Então, a gente passa para outra lei, para outra aliança, que é a aliança da graça, tá? O que acontece? A Bíblia diz que a lei era um aio, a lei era um guia, a lei conduzia até Cristo, né? A lei é como se fosse uma governanta que fica guiando crianças, né? Paulo diz isso. Então, a lei guiava crianças, até onde? Até Cristo. Então, Paulo diz, quando eu era criança, eu falava como criança, mas agora que eu sou adulto, eu falo como adulto. Paulo diz isso em Coríntios, né? Na carta aos Coríntios. Então, quando a gente era guiado pela lei, a gente não, porque os judeus que eram, a gente nem a lei não alcançava a gente, né? Mas quando os judeus eles eram guiados pela lei, eles eram crianças. E com criança, você fala como se fala com criança, tá? Em Jesus, você virou adulto, você já não é mais criança. É isso que Paulo diz. Quando eu era criança, eu falava como criança. Agora que eu sou adulto, eu falo como adulto. Então, Paulo diz que em Jesus nós viramos adultos, nós já não somos mais crianças. Qual é a linguagem que você fala com uma criança? É a linguagem de recompensa. Quando você quer que uma criança faça algo, você a recompensa por aquilo. Sabe aquela coisa? Ah, se você tirar boas notas, eu vou te dar um celular. É uma recompensa. Você está falando com uma criança através de uma recompensa. Então, ela vai fazer aquilo por quê? Por causa da recompensa. Por quê? Porque ela é uma criança. No Novo Testamento não se fala de recompensa nessa terra. Pelo contrário. No Novo Testamento se fala de aflição nessa terra. Por quê? Porque Paulo agora não está falando mais com crianças. Eu não preciso mais falar de recompensa. Eu estou falando com adulto. Com adulto é sim, sim, não, não. É isso e acabou. Com adulto eu falo, você não vai matar e acabou. Se você matar, você é preso. Não é se você não matar, eu te dou um chocolate. Não. Você não vai matar e acabou. Não é para matar. Não é bom matar e não faz bem, não vai ser bom para você. Se você matar, você vai ser preso. É assim que eu falo com adulto. Entende? E é isso que Paulo diz. Então, em Cristo, nós não somos mais crianças. Nós somos adultos. Então, em Cristo, eu não preciso ter recompensa nessa terra. Porque eu sou adulto. Eu sei que o que eu fizer, se eu desobedecer o que Deus disse, eu sei o que vai acontecer comigo. E eu sou adulto. É que nem um adulto que está diante da lei, a lei diz que se você matar, você vai ser preso. Eu não posso chegar lá no tribunal e falar, eu não sabia. Você é preso. Você é um adulto. E se você não matar, você vai receber alguma recompensa? Não. Você não vai ganhar um prêmio porque não matou. Não. Porque você é um adulto. E é assim que funciona a Bíblia. É assim que funciona a lei de Deus. Então, no Antigo Testamento, se fala muito de recompensa. Porque eram crianças, não eram adultos ainda. E criança, você trabalha com recompensa. A criança só faz o que é certo mediante recompensa. Você fala para o seu filho, né? Se você for obediente, no final do mês eu te dou uma mesada. Se você não for obediente, eu não vou te dar mesada. É uma recompensa para ele ser obediente. Para ele ser obediente, precisa ter um estímulo, que é a mesada, que é a recompensa dele nessa terra. Mas o Novo Testamento vem quebrando tudo isso. O Novo Testamento vem dizendo que nós somos adultos. E a gente não precisa mais ter uma recompensa nessa terra. Porque a maior recompensa do crente é ver a face de Deus. A maior recompensa do cristão é a terra que está sendo reservada para ele, que já foi reservada para ele lá na Jerusalém Celestial. É a eternidade. É a maior recompensa dele. É não sofrer a segunda morte.
E é isso que Paulo diz. E é isso que Paulo está querendo que aquele povo entenda. Vocês vão sofrer. É isso que Paulo diz. Vocês vão ter aflições. Não tem mais linguagem de recompensa agora. Tem linguagem de aflição. Vocês vão sofrer aflições. Mas vocês têm que viver, não é de recompensa nessa terra. Não é de milagres que vocês vão ver. Mas é de fé. Vocês vão viver de fé. O justo viverá de fé. De fé no quê? De fé de que Deus vai cumprir o que Ele disse. Eu sendo obediente a Ele, eu cumprindo tudo o que Ele disse, eu vou ser recompensada. Quando? Nessa terra, não. Na próxima. Na próxima terra, eu serei recompensada de todas as minhas dores. A Bíblia diz que Deus vai me recompensar por cada lágrima que eu derramei, por cada luto que eu vivi, por cada dor que eu senti, por cada noite que eu chorei. A Bíblia diz que eu vou ser recompensada por tudo isso. A Bíblia diz que quão maior é o seu sofrimento nessa terra, mais alegre você deve ser. Porque a sua recompensa vai ser grande. Aquele que sofre pouco nesse mundo, a recompensa dele não é tão grande no outro mundo do que aquele que sofre muito nesse mundo. É isso que fala a parábola do rico e do Lázaro. Quanto mais você sofre nesse mundo, quanto mais aflição você tem nesse mundo, não é a aflição que você é um pecador, tá, gente? Eu tô falando aqui a aflição de uma pessoa que é um servo de Deus, que é obediente a Deus, que anda na presença de Deus, que adora a Deus em verdade e tá sofrendo. E ele não entende por que esse sofrimento todo. Mas a Bíblia diz que quão maior é o seu sofrimento, quão maior é o sofrimento do cristão, mais ele tem que se alegrar. Porque maior será a recompensa dele. O presente dele vai ser muito grande. Mas ele tem que viver de fé. Ele tem que viver de fé, porque a recompensa dele não é para esse mundo. Entende? Então há essa diferença na Bíblia, né? Porque quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente começa a ver muita recompensa, né? E é importante a gente entender isso, tá? A gente vê muita recompensa quando a gente lê o Antigo Testamento. E quando a gente lê o Novo Testamento, a gente não vê recompensa nessa terra, nesse mundo. A gente vê no outro. E é essa a questão que Paulo diz. O Antigo Testamento falava com crianças, mas o Novo Testamento fala com adultos. E o adulto tem que obedecer e acabou. Não é porque tem uma recompensa. É pela fé de que na outra vida eu serei recompensada. Tá? Então a gente tem que compreender isso. E agora Salomão vai começar a falar sobre uma linguagem de recompensas aqui, então, tá bom? Amém. Acho que deu pra entender, né, gente? Amém. Glória a Deus. É isso. Eu tinha me passado uma outra coisa pra falar. Deixa eu ver se eu lembro. Ah, tem uma outra coisa importante pra eu falar. Quando a gente pensa em ímpio, né? Eu cresci com essa ideia, né? Minha mãe, ela era católica, como dizem no catolicismo, católica não praticante. Eu nunca vi isso, né? Eu sou um cristão não praticante, né? Não, ou você é praticante ou você não é, né? Então, ou você é católico ou você não é, como católico não praticante, né? Mas minha mãe se dizia católica não praticante. E eu cresci com aquela coisa de que ímpio é aquele que rouba, mata, né? Ímpio é esse. Tem que roubar, matar e mentir, né? Isso é ímpio. E outras coisas não é ímpio. Então, ímpio só é quem rouba, quem mata, né? Só é esses crimes assim, né? Mais sério, mais assim, né? Mais que você vê de longe, né? Aberração, assim, que você vê de longe. Isso é ímpio. Mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que também é ímpio o orgulhoso. Ainda que ele nunca tenha mentido, ainda que ele nunca tenha roubado, ainda que ele nunca tenha matado. Mas se ele é orgulhoso, se ele é soberbo, ele é ímpio. A Bíblia diz isso em Jó. Deus diz isso em Jó. Que para ele, o orgulhoso é como o idólatra. Não é como qualquer ímpio.
Deus diz que o orgulhoso para ele é como alguém que se curva a outro Deus. É nesse patamar que Deus tem o orgulhoso. E outra coisa também que é importante a gente entender, existem pessoas que falam, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada, eu adoro a Deus do meu jeito. Né? Eu amo Deus do meu jeito. Deus sabe, eu amo Deus do meu jeitinho. A Bíblia diz que existe um jeito certo de adorar a Deus. Se você não adora a Deus do jeito certo, você é um ímpio. Deus te equipara a um ímpio. Existe um jeito certo de adorar a Deus. Não é do meu jeito. É do jeito que Ele fala que tem que ser adorado. E isso é um problema de muita gente, né? Tem muita gente que nunca leu a Bíblia, que não ora a Deus, não faz nada, né? E acha que é justo, e acha que é cristão, e acha que, né, que tá tudo bem. Mas Deus equipara essa pessoa a um ímpio, porque ele adorou a Deus da forma errada. Por isso que a Bíblia diz que naquele grande dia muitos chegarão e falarão para Jesus, mas Senhor, por que eu não vou ser salvo? Se eu preguei no teu nome, se eu até curava, eu até milagres fazia. E Jesus vai falar, eu não tenho parte contigo, eu não te conheço. Adorou errado. Então existe um jeito certo da gente adorar a Deus. E como que eu sei qual é esse jeito certo? É lendo a Bíblia. A Bíblia diz. Então a gente tem que estudar a Bíblia. E não é estudar só o que eu quero, né? Tem gente que só para ouvir o que ele quer. Eu só quero estudar o Novo Testamento. Eu só quero estudar os livros proféticos. O problema é que Deus fala ao longo da Bíblia inteira. Deus fala coisas importantíssimas em passagens que a gente não dá importância. Mas tem mensagens úteis ali. Tem mensagens muito importantes. E Deus falou ali alguma coisa. E a gente não quis ler, a gente pulou, né? A gente pega a Bíblia e pula aqueles capítulos. Não tem importância não. É só que são só os espias. Deixa eu pular. E não. Paulo diz que a escritura inteira é útil para ensinamento. Cada versículo você aprende algo. Por mais insignificante que você acha que seja aquilo que você está lendo, alguma coisa ali há para você aprender. Então, amém. Explicado isso, a gente vai então agora entrar em um monte de conselhos, tá? Aleatórios que Salomão vai dar pra gente. Versículo 1 diz assim: Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Então a gente fala, peraí, mas o que tem a ver pai e mãe, né? Por que essa diferença? Porque ele fala que o filho sábio alegra o pai e o filho insensato entristece a mãe. O que tem a ver? Gente, é muito difícil você ver uma mãe ficar triste com o filho. É muito difícil. Há uma diferença. Os pais que estão aí online vão querer dizer que não, mas tem. Tem uma diferença muito grande entre pai e mãe. Muito grande. Um pai se entristece fácil por um filho. Um pai se decepciona muito fácil. Mas a mãe não. Gente, mãe é mãe. Mãe, ela não se entristece fácil com o filho. Mãe se alegra por qualquer bobeira. O pai fala, que bobagem, só fez isso, mas a mãe tá toda alegre. Então, o que ele tá querendo dizer aqui, Salomão? A mãe se alegra muito fácil com o filho. Gente, qualquer bobagem, a mãe tá alegre, a mãe tá orgulhosa. É assim, mãe é assim. Pai não, mas mãe é. Qualquer bobagem, a mãe já tá, né? É assim que funciona. Mas pai não. Pai, ele não se alegra fácil, né? Agora, com relação ao contrário. Aqui ele tá falando o contrário, né? O filho sábio, ele alegra o seu pai. Ou seja, gente,
É difícil um filho alegrar o pai. Alegrar uma mãe é fácil, tá? Você chega com um elogio, com qualquer coisinha, você alegra sua mãe. Porque mãe é mãe. Mãe se alegra com qualquer coisa. É meu filho, oh, que orgulho, né? Pai não. Pai não se alegra com qualquer coisa. E é isso que Salomão está dizendo. Nossa, um filho sábio, ele é capaz, ele faz até com que o pai se alegre. A mãe vai se alegrar, é claro. Mas o pai é mais difícil. E então ele diz que o filho insensato faz a mãe ficar triste. Gente, é difícil uma mãe ficar triste com o filho. É isso que ele está querendo dizer. Um pai ficar triste com o filho é fácil. Mas agora uma mãe ficar triste com o filho é difícil. Mas um filho insensato é capaz de fazer isso. Entende? Por isso que ele está fazendo essa diferença, sabe? Não é que a mãe é importante, o pai é mais importante. Não, é essa diferença de amor, de se alegrar, né? A mãe se alegra fácil com o filho. Uma mãe triste com o filho é muito difícil, né? Agora o pai é mais fácil, agora a mãe não. E é isso que ele está querendo ponderar aqui, entendeu? É isso que ele está querendo falar aqui. O filho sábio, ele alegra até o pai. O pai que é difícil se alegrar, né? O filho sábio alegra, mas um filho insensato entristece até uma mãe. A coisa mais difícil de acontecer é entristecer uma mãe. Um filho insensato é tristeza para uma mãe. Então, no versículo 2, Salomão diz: os tesouros da perversidade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Ele já está dando outro conselho aqui, tá? Ele já mudou, foi o que eu falei. Agora a gente vai entrar em um monte de conselhos pequenininhos, tá? Então, no versículo 2, o que Salomão está falando? As riquezas que vêm da perversidade de nada valem. Tudo que você acumula através da maldade, através da mentira, através do roubo, através do furto, não valem de nada. Mas a justiça livra da morte. Uau! Mas a justiça, aquele que é justo, aquele que faz o que é certo, aquele que faz o que é correto, esse ele é livrado até da morte. Isso é muito importante num contexto apocalíptico. E a gente vai ver isso nesse capítulo. No contexto apocalíptico, Deus diz isso. Quando Jesus voltar, Jesus vai voltar como juiz, né? Hoje ele está à direita de Deus como advogado. Mas quando ele voltar, ele vai vir como juiz. E quando ele vier como juiz, as nossas riquezas não vão adiantar nada. A gente não vai conseguir comprar a nossa salvação. De nada adianta as nossas riquezas. De nada adianta os falsos deuses. De nada adianta o ouro, prata, nada. E é isso que ele está querendo dizer aqui. Toda a riqueza acumulada pela perversidade, pela maldade, não tem proveito nenhum. Não te livra de nada. Não adianta nada para você. Não resolve. Mas uma pessoa correta, uma pessoa justa, uma pessoa honesta, ela é livrada da morte. E é isso que vai acontecer. No grande dia, né? A Bíblia diz que no grande dia, quando Jesus voltar, as pessoas vão correr para os seus falsos deuses. E eles vão pegar lá os seus ídolos e vão começar a orar: me ajuda, me defende, me ajuda, me salva, me salva. E eles vão ver que eles não vão fazer nada. A Bíblia diz isso. Então, nessa hora, eles vão sentir muita raiva e vão tacar longe aqueles ídolos que antes eles amavam. Vão começar a xingar aquilo que antes eles adoravam e achavam que ia salvar eles. E neste momento, eles vão tentar, a Bíblia diz que eles vão tentar se esconder, né? Vão cavar covas e tentar se esconder, vão se esconder em buracos, vão se esconder em vários lugares, né? Alguns vão tentar comprar a salvação e não vão conseguir. E é isso que ele está falando aqui. Mas aquele que foi honesto, aquele que foi correto, nossa, esse vai ser livrado da morte. A honestidade, ser certo, ser justo, vale muito a pena.
A gente lembra que, como eu falei aqui, o intuito de Salomão é falar que compensa ser bom, que compensa ser justo, que compensa servir a Deus, que compensa obedecer, né? Porque desde sempre, gente, não é só agora que a gente vê um mundo onde a gente vê os ímpios prosperando. Desde sempre foi assim. E isso é uma questão, a gente vai ver muito isso nos livros proféticos, né? Nos livros dos profetas. Sempre foi essa questão. As pessoas adoravam a Deus verdadeiramente, da forma correta, e eram pobres. E aquele que desdenhava de Deus, que adorava deuses falsos, que matava, roubava, se prostituía e etc., tinha riquezas. E então as pessoas ficavam olhando aquilo, né? E falavam, caramba, olhando parece que vale a pena ser ímpio, né? A gente falou isso sobre Davi também, né? Os salmos de Davi falam sobre isso. E olhando parece que vale a pena ser ímpio. Mas nos salmos de Davi, Davi já falou sobre isso. E Salomão também fala sobre isso. Não vale a pena ser ímpio. Não vale a pena ser desonesto. Porque, ainda que pareça neste mundo que eles estão prosperando, o fim deles não é bom. Realmente, foi o que a gente falou nas outras aulas. Eles têm que ter uma vida boa neste mundo, porque é a única que eles têm. Eles só têm isso daqui e acabou. Então tem que ser boa. Eles têm que trabalhar muito mesmo para ter uma vida luxuosa aqui, viu? Porque é só isso que eles têm. Eles não vão ter mais nada. Agora, o justo não. O justo, ele vai ter uma vida melhor. Ele pode ter uma vida horrível aqui. Mas quanto pior a vida dele for aqui, melhor será a outra vida. É isso que a Bíblia diz, né? E é isso que Salomão está falando aqui. No versículo 3, então, Salomão fala: o Senhor não deixa o justo passar fome, mas impede os maus de conseguirem o que eles tanto querem. Salomão não está dizendo aqui que Deus vai dar riquezas em abundância para o justo. A Bíblia nunca disse isso. A Bíblia nunca prometeu uma prosperidade milionária para ninguém. Na verdade, a Bíblia nunca nem prometeu a prosperidade. O que Deus prometeu é nos suprir o necessário. Deus não me prometeu que eu vou ser milionária. Deus não me prometeu que eu vou ser rica. Mas Deus me prometeu que nada me faltaria. Ele me sustentaria. E é isso que Salomão está dizendo aqui. Deus, ele não vai deixar que o justo passe necessidade. Deus vai dar tudo o que for necessário para aquele que é justo. Nada vai faltar para ele. Mas o que é ímpio, eles não vão conseguir o que eles tanto querem. Ainda que pareça que eles estão conseguindo neste mundo, né? O meu desejo é ter fama, o meu desejo não sei o quê. E a pessoa morre e parece que está tudo bem? Não. No grande dia do juízo, quando ela for levantada, ela não vai conseguir o que ela tanto queria. Ela vai ser condenada. Não vai ser bom. Ela não conseguiu o que ela queria. E é isso que Salomão está dizendo aqui, né? Então Deus não deixa você passar necessidades, Deus te dá o necessário, né? Eu já falei isso, teve uma vez, né? Eu e meu esposo, a gente estava passando por muita necessidade. Teve um tempo na minha vida que, nossa, foi bem difícil. Aqui eu e meu esposo, ele estava sem trabalhar. E, gente, eu comia farinha com água mesmo. Eu tava fazendo coisa assim, sabe, pra tentar encher minha barriga. E eu tava nessa situação. E eu acho que eu já tava até dando aula aqui. E faltava R$200 pra gente pagar nosso aluguel, se eu não me engano. Faltava R$200. E eu falei, ai, Deus vai prover, Deus vai prover, Deus vai prover. E a gente firme ali em Deus, buscando a Deus, orando, sabe? E, gente, do nada, uma mulher me achou no Facebook. Essa mulher era de uma indústria farmacêutica. E ela me achou do nada. E ela falou, olha, eu vi que você não tem parte do seu pulmão. E eu queria fazer uma entrevista com você. Eu falei, tá bom, né? Eu sem pretensão nenhuma. Eu falei, tá bom, eu ajudo outras pessoas. Ela falou, só que tem uma questão. Essa entrevista é paga. Você vai receber R$200. Eu falei, tá bom. Sério, gente, eu não tô mentindo.
E eu recebi R$200. No mesmo dia da entrevista, ela fez a transferência. No mesmo dia. Deus não deixa o justo passar necessidade. Deus não deixa, gente. Aquele que adora certo, tá? Porque as pessoas acham que ser justo é só não falar palavrão. As pessoas acham que ser justo é só acreditar em Jesus. As pessoas acham que ser justo é só não roubar, matar, não ser orgulhoso. Mas ser justo também é adorar do jeito certo. A gente precisa adorar do jeito certo. Então, no versículo 4, Salomão agora vai dar outro conselho. Salomão diz assim: o que trabalha com mão preguiçosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Essa palavra preguiçosa no hebraico, ela é compatível com relaxada, negligente, frouxa, engano e traição. Então aqui existe uma diferença entre ser preguiçoso e trabalhar com preguiça. A pessoa preguiçosa que é aquele que vai ter com a formiga, que a gente já estudou nos capítulos anteriores, é aquele que não quer nem trabalhar, gente. É o preguiçoso mesmo, não quer fazer nada. Não quer lavar uma louça, não quer trabalhar, não quer fazer nada. A pessoa tem preguiça de tudo, só quer descansar, quer viver descansando. E há uma diferença entre aquele que trabalha com preguiça. Ele vai, ele faz, mas ele faz com preguiça. Então ele faz de qualquer jeito. Ele faz com a mão relaxada. E aqui também equipara com aquele que faz com engano. Aquele que faz com traição. Ou seja, é um preguiçoso, ele está fazendo errado. Né? Ele está fazendo errado para fazer logo. É o preguiçoso. Ele está trabalhando, mas está fazendo errado para fazer logo. E está errado. Ele está trabalhando com mão preguiçosa. E a Bíblia diz que essa pessoa vai ficar pobre. Toma cuidado. Se você trabalha de qualquer jeito, se você trabalha e quer fazer de qualquer jeito, de qualquer forma, se você quer dar um jeitinho para sair mais rápido, né, para fazer mais rápido ali, e tá errado esse jeito que você tá fazendo, a Bíblia diz que você vai ficar pobre. O dinheiro não vai render para você. A verdade é que a Bíblia diz, né, que tudo que a gente faz, a gente deve fazer para o Senhor. Quando eu trabalho, eu devo trabalhar para Deus. Eu não devo trabalhar para o meu chefe. Eu devo trabalhar para Deus. Quando eu estou trabalhando, eu devo entender que o meu chefe é Deus. Não é o patrão da empresa, é Deus. Por quê? Porque Deus está me permitindo ter saúde para estar ali trabalhando. Deus me proveu aquele trabalho. Deus está me sustentando ali. Ainda que aquele trabalho não me mereça. Ainda que seja uma empresa ruim e atrase meu salário. Ainda que seja uma empresa ruim e não esteja me valorizando. Eu devo dar o meu melhor. É isso que a Bíblia diz. Porque eu tenho que entender que o meu chefe é Deus. Então, se Deus me colocou naquele emprego e aquele emprego não está condizente com o que eu mereço, Deus vai me colocar num emprego melhor. Deus vai me colocar numa firma melhor. E eu vou ser recompensada. Então, eu tenho que esperar a minha recompensa, não é do meu chefe, não é da empresa em que eu trabalho, é de Deus. Eu não devo fazer com um mau jeito. A Bíblia diz, né? Se eu estou descontente com o meu trabalho, eu não estou feliz, saia. Mas não trabalhe preguiçosamente. Se você não está contente onde você está trabalhando, você acha que realmente eles não merecem o seu trabalho e nada está acontecendo, sai. Ah não, eu vou sair e vou ficar procurando outro emprego. Sai. Mas não continue lá trabalhando com má vontade. Porque não é bom para você. A Bíblia diz que o dinheiro não vai render. No final do mês não vai render o dinheiro para você. Mas aqui diz que aquele que trabalha com diligência enriquece. O que é diligência, né? Aquele que dá o seu melhor. Aquele que tudo faz com excelência. Não importa, eu estou dando o meu melhor. Eles não merecem, mas eu estou fazendo o meu melhor. Eu vou enriquecer.
Ainda que não seja nessa empresa, porque ela não me merece. Mas Deus vai me abrir uma porta e vai dar certo, eu vou enriquecer. Porque eu deposito a minha esperança em Deus, não é nessa empresa. A gente tem que depositar a nossa esperança em Deus. Então, no versículo 5, Salomão dá outro conselho. Salomão diz assim: o que ajunta no verão é um filho ajuizado, mas o que dorme na cega, né, é filho que envergonha. O que ele está querendo dizer aqui? É o negócio lá do preguiçoso e da formiga. É o momento de trabalhar. É a hora de levantar as mangas e ir à luta. Mas você quer descansar. Eu já vi pessoas que são assim. A pessoa ora a Deus, querendo que Deus faça. Teve uma vez, vou dar um exemplo bem claro aqui. Teve uma vez, eu estava na faculdade e eu sou muito Caxias. Eu sou aquela aluna, gente, sério, eu sou uma aluna que eu não pegava nem exame na faculdade. Eu passava direto. Eu era uma aluna que eu só passava com 9, eu tirava 7 e eu ficava triste. Eu sou assim, eu sou muito exigente comigo mesma, eu sou muito perfeccionista. Eu era uma aluna do tipo que uma vez eu lembro, era prova de direito penal, eu fui sentar no fundão, com o pessoal do fundo. O professor falou: Bruna, senta aqui na frente, por favor. Ele falou: não é por você, é pra ninguém colar de você. Pra você ver o nível que eu era esse nível de aluna. Muito Caxias. Eu sempre fui assim, em tudo, né? Essa aula aqui que eu dou, eu gosto de dar o meu melhor. E teve um dia, gente, que eu fui pra aula e eu não sabia que ia ter prova. Quando eu cheguei, todo mundo falou que ia ter prova. E era prova de processo penal. E eu não tinha estudado nada. Eu falei: Jesus amado. E eu sou muito Caxias, eu teria estudado se eu soubesse. Eu não sabia, realmente. Eu fui inocente, eu não sabia. Então, o que eu fiz, gente? E olha que isso daí, gente, faz anos, viu? Acho que foi em 2007, 2006, gente, faz bastante tempo, hein? Eu peguei o meu caderno e comecei a orar. Olha como eu orei. Eu falei assim: Deus, o Senhor me conhece. Ai, Deus, eu tô te pedindo, me ajuda a estudar. Eu tenho 40 minutos, eu tinha 40 minutos para estudar. A prova ia ser na segunda aula. Eu falei: eu tenho 40 minutos para estudar, Deus, me ajuda a estudar. Me faça abrir na matéria que vai cair hoje para eu conseguir estudar. Eu não pedi nota para Deus, eu pedi para Deus me ajudar a estudar. Aí sério, gente, sem brincadeira, eu abri meu caderno e estudei aquela folha. Eram 2 folhas, aqui e aqui. E fiquei estudando aquilo. Aí o meu amigo ainda falou: o que você tá fazendo? Eu tô estudando pra prova. Eu comecei a estudar essas 2 folhas. Falei: vou, é o que vai cair. E fiquei estudando, gente, sério. Fiquei estudando aquelas 2 folhas. Mas eu estudei, gente, até entender aquilo. Estudei com perfeição aquelas 2 folhas. E fui fazer a prova. Gente, caiu na prova aquelas 2 folhas. Eu tirei 9 e pouco na prova. É sério. Sabe qual é a diferença? Eu já vi gente orando sem ter estudado, sem ter feito nada. E a pessoa fala: ai, Deus, me ajuda nessa prova, me mostra a resposta, ai, me orienta, Deus. E a pessoa é reprovada, porque é um preguiçoso. A Bíblia diz que você tem que fazer a sua parte. Deus não vai fazer por você a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que se empenhar, você tem que se esforçar. Então Deus te ajuda, mas você tem que fazer a sua parte. Então aqui é isso que está dizendo. É o momento de trabalhar. É o momento de você correr atrás. É o momento de você acordar cedo e ir à luta. Mas você quer ficar descansando. Você acha o quê? Que as coisas vão prosperar para você? Não vão. Aquele, né, aqui está dizendo, aquele que sai para trabalhar no momento oportuno, aquele que corre atrás no momento que tem que correr, que tem que lutar, que tem que trabalhar, esse tem juízo. Mas aquele que não faz isso, que quer repousar, no tempo, eu conheço pessoas que durante a juventude delas, elas tinham saúde, tinham condições de trabalhar e não quiseram trabalhar.
Aí na velhice, elas queriam aposentar. Só que para você aposentar, você tem que ter um mínimo de tempo de contribuição. Você tem que ter um mínimo de tempo de trabalho. E a pessoa não tinha. E agora a pessoa já estava velho, já estava idoso, já estava cansado, já estava doente. E a pessoa tinha que trabalhar. E a pessoa depois, na velhice, teve que trabalhar para contribuir, gente. Uma coisa que ela podia ter feito quando era jovem. E usar a velhice dela para descansar. E ela fez o contrário. Falta de sabedoria. Falta de entender isso daqui que Salomão está falando. Corra atrás no momento certo. Corra atrás no momento oportuno. Estude no momento certo que você tem que estudar. Tem gente que quer crescer na empresa, fica postergando. Aí quando vai correr atrás, já está cansado, já está doente. Deixou o tempo passar. O tempo certo já foi. E é isso que ele está falando aqui. O preguiçoso, aquele que não faz o que deveria ter feito no momento oportuno, traz vergonha. Eu conheci uma pessoa que era assim, sabe? Dava até dó. Era um senhor, ele bem doente, sabe? Ele trabalhava que nem um louco, porque durante a juventude dele, ele só ficava na farra. Ele passou a juventude inteira dele na farra. E na velhice, ele queria aposentar e não podia. E ele tinha que trabalhar na velhice. E ele falava, nossa, mas eu tô cansado, eu tô não sei o quê. E é uma tristeza. E isso era vergonha para ele mesmo, porque aí você pergunta para ele, mas você não tem contribuição? Você não trabalhou na juventude? Não. Ele vivia abusando, né? E uma hora a gente sente as consequências das nossas atitudes, né? Aquela pessoa que vive uma juventude que vira à noite acordado, vive na balada, colhe isso na velhice. E é isso que a gente vai estudar em Eclesiastes. Se a gente tivesse essa percepção de que tudo que a gente vive na juventude, a gente colhe na velhice, a gente teria uma juventude melhor. A gente vai estudar isso em Eclesiastes. Salomão diz isso. Se ele soubesse que ele ia colher todos os resultados das decisões que ele tomou na juventude, ele teria decidido diferente. Porque agora ele tem que suportar as decisões da juventude com um corpo frágil. E é isso que Salomão está dizendo aqui. Seja ajuizado. Trabalhe no momento oportuno. Você tem que estudar, vai estudar. Tem que trabalhar, vá trabalhar. Pare de preguiça. Né? O momento de descansar vai chegar, mas até que ele venha, trabalhe. Versículo 6, Salomão diz: há bênção sobre a cabeça dos justos, mas a violência cobre a boca dos perversos. Aqui, ele está falando, gente, a cabeça no sentido de pensamentos. Sobre a cabeça do justo, há bênçãos. Então, o justo pensa coisas boas. O justo pensa sempre bênçãos. O que o justo faz é bom. O que o justo faz traz alegria aos outros. O que o justo faz é maravilhoso. Mas a violência cobre a boca dos perversos. Mas o perverso, ainda que ele diga algo que pareça bom, ainda que ele diga algo que pareça agradável, aquilo esconde a perversidade dele. Há alguma maldade por detrás daquilo que ele está dizendo. Ainda que pareça bom. Né? Às vezes a pessoa vem para você, o ímpio, né? A pessoa tá acostumada ali, né? No roubo, né? Na falcatrua, nos negócios ali. Aí chega para você e fala, eu tô com um negócio aí legal, você me dá tanto de dinheiro que eu consigo um apartamento para você. Uau, parece super legal, né? Aí você fala, nossa, um valor tão baixinho, né? A boca dele esconde a maldade que há no coração dele. Ele tá querendo te enganar. Ele está querendo passar a perna em você. Mas o justo não. Confie no justo. Versículo 7.
Os bons serão lembrados como uma bênção, porém os maus logo serão esquecidos. Quando os justos morrem, quando os bons morrem, eles são lembrados com amor. Você fala, nossa, era tão boa. Ele ajudava tantas pessoas. Nossa, é uma pena ele ter morrido, vai fazer falta. Nossa, era uma pessoa muito boa. Mas os maus são esquecidos logo. Os maus não fazem falta. Ninguém vai falar, vai fazer falta. Não vai. Eles são esquecidos logo. Versículo 8. Quem tem juízo aceita os bons conselhos. Quem não tem cuidado com o que diz acaba na desgraça. Nossa, se você tem bom juízo, né? Se você tem sabedoria, aceite bons conselhos. Mas você tem que ter discernimento. Porque conselho todo mundo tem para dar, né, gente? Mas você não tem que ouvir todo o conselho. A Bíblia diz que você tem que ouvir os bons conselhos. E a gente tem que ter discernimento para saber o que é um bom conselho e o que não é. Como que eu sei que é um bom conselho? É aquilo que condiz com o que Deus diz. Isso é um bom conselho. Ah, como eu vou saber o que Deus diz? Leia a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia para saber o que Deus diz. E tudo que for de acordo com o que Ele diz é um bom conselho. Se você tem um juízo, se você tem sabedoria, se você é inteligente, ouça os bons conselhos. E aqui diz algo: quem não tem cuidado com o que diz acaba na desgraça. Gente do céu, aqui Salomão vai falar muito sobre isso. Salomão vai falar, fique quieto. A sabedoria está no ficar quieto. A sabedoria está no não falar. Fique quieto. E não discutir, né? Tem uma história, né? Uma história de um monge, que tem um monge, né? Que um menino, não lembro direito a história, vou tentar fazer por cima essa história, mas vou falar o sentido da história. O monge fala assim, olha, a sabedoria está em não discutir com pessoas tolas. O monge fala isso, não discuta com pessoas tolas, a sabedoria está nisso. Aí o aprendiz dele vai e fala, ah, mas eu não concordo. Aí o monge vai falar, tá bom. Ele não vai ficar discutindo com gente tola. E é isso que a Bíblia diz também, gente. Às vezes a gente quer defender, né, a Bíblia, quer defender Deus, e a gente começa a discutir com o ímpio. Não, a gente viu isso na aula passada, a gente não deve discutir com o ímpio. Não. E agora, Salomão diz isso também. É sábio quem fica quieto. Às vezes a pessoa quer falar muito, e na multidão de palavras está o pecado. Quem fala muito acaba falando demais. Quem fala muito fala o que não deve. É melhor você ficar quieto, né? Você chegar em um lugar, observa mais, fica quietinho, fica olhando, não fala muito. Quem fala demais acaba falando alguma bobagem. E é isso que ele está falando. Quem não tem cuidado com o que diz, acaba na desgraça. Se você não refreia o que você diz, se você não para pensar antes de falar, você acaba falando bobagem. E às vezes você fala uma coisa que dá confusão. Às vezes você não parou para pensar, o que você falou ofendeu alguém. E a pessoa vem bater em você e você sai no tapa com alguém, uma coisa horrível. Porque você não freou a boca. Você tem que aprender a falar menos. Versículo 9. A pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta vai ser desmascarada, né? Aquele que é honesto, aquele que faz tudo certo, aquele que é correto, não tem nada a temer. É isso. Você não tem do que ter medo. Você anda corretamente, você não está fazendo nada de errado. Então você anda sempre em paz, você anda sempre em segurança, porque nada vai te acontecer, você é correto. Mas aquele que anda sempre errado, uma hora vai ser desmascarado. Uma hora o negócio vai dar ruim. Uma hora vai ser descoberto. E uma hora acontece. Versículo 10. O que acena com os olhos causa dores, e o tolo de lábios ficará transtornado. O que acena com os olhos, sabe quando você fala uma coisa e você pisca assim? É mentira?
É isso que está querendo dizer aqui. O que mente, né? O que mente causa dores. Gente, e é verdade. Como o mentiroso causa dores, né? Uma pessoa mentirosa causa tanto sofrimento. E é isso que está falando aqui. Não seja mentiroso. O mentiroso causa muito sofrimento aos outros. E causa muita dor, sofrimento. A mentira não é boa. E aqui diz, e o tolo de lábios ficará transtornado, né? Aquele que é tolo ao falar, fala sem pensar, fala bobagem, tem os lábios tolo, né? Ele ficará transtornado. Essa palavra transtornado, ela vem de queda. Então, essa pessoa, ela tá armando a própria queda dela. Ela tá falando demais, tá falando bobagem. Uma hora ela vai falar alguma bobagem que vai ser a própria destruição dela. Então, no versículo 11, diz assim: a boca do justo é fonte de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. O que o justo fala é bom. O que o justo fala traz alegria. Ouça o justo, porque vai ser bom para a tua vida, não vai ser ruim. Mas o que o ímpio fala, não escute, não é bom. Tem violência ali escondida, tem maldade, não ouça, porque não vai ser bom aquilo não. Versículo 12, que lindo. Versículo 12 é a mensagem da Bíblia inteira, né? Versículo 12 diz assim, me lembra até Paulo, né? O versículo 12 é aquele jeito que fala. Versículo 12 diz assim, o ódio desperta brigas, mas o amor cobre todas as ofensas. Que lindo. O ódio, ele só causa brigas. O ódio, ele não traz nada de bom. Isso Salomão está falando. Não nutra o ódio. Não odeie ninguém. Porque o ódio, ele não traz nada de bom. O ódio, ele só faz causar brigas. Até com quem você não odeia. Quando você nutre ódio, você briga até com quem você ama. Porque o ódio desperta brigas, não só com quem você odeia, mas com todo mundo. Não nutra ódio. E que lindo, Salomão diz, mas o amor cobre todas as ofensas. Sabe o que ele está dizendo aqui? Mas o amor tudo perdoa. Não lembra Paulo? É isso que ele está querendo dizer. Mas o amor tudo perdoa. O amor, ele perdoa qualquer ofensa. Em vez de você guardar ódio, de você guardar rancor, de você guardar raiva, guarde amor. Porque o amor vai fazer com que você perdoe aquela pessoa. É isso que está dizendo. O amor cobre todas as ofensas. Não importa o que o outro fez. O amor vai cobrir a ofensa que ele fez a você. É a mensagem central da Bíblia. O amor. O amor vence tudo. O amor é o mais importante. E é isso. O amor perdoa tudo. Escolha o amor e não o ódio. Escolha o amor e não a raiva. Escolha o amor e não a vingança. Porque o amor fará com que aquela ofensa seja coberta. Ela vai ser escondida. Você nem vai lembrar mais daquela ofensa. O amor vai fazer com que você perdoe. Versículo 13. Nos lábios do entendido se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Aqui está dizendo, né, que na boca de alguém sábio você encontra sabedoria. Na boca do entendido, na boca daquele que tem compreensão das coisas, você encontra sabedoria. Então escute o que essa pessoa tem a dizer, porque você vai aprender. Vai ser bom, vai ser frutífero. Escute. Mas a vara é para as costas do falto de entendimento. O castigo não é para o sábio. É isso que ele está dizendo aqui. O castigo é para o tolo. Aquele que não busca a sabedoria, aquele que não busca o entendimento, se prepare para o castigo.
É isso que ele está dizendo. Sabe, às vezes, a gente observa, existem pessoas que querem falar, né? Existem pessoas que acham que sabem tanto, que quer chegar e falar. Chega nos lugares e acha que tem que ensinar todo mundo, né? Quando eu vou nos lugares, gente, eu sempre fico quieta. Eu gosto de ouvir as histórias das pessoas, né? E eu sempre aprendo muito, né? E é isso que Salomão está dizendo aqui. Quando você chegar em algum lugar, escute. Principalmente se a pessoa for sábia. Nossa, quando você perceber que naquela pessoa tem sabedoria, escute. Vai valer a pena. E aqui ele diz por quê? Porque a verdade é que aquela pessoa que não tem entendimento, que aquela pessoa que não busca sabedoria, ela vai ter o castigo, ela vai ser castigada. Não vai ser fácil as coisas para ela. Então, busque aprender. Aprenda, né? Ouça mais e fale menos, né? E você vai aprender mais. E assim você vai sofrer menos. Você vai ser menos castigado. Porque o castigo não é reservado para o sábio. O castigo é reservado para aquele que não quer saber. A Bíblia diz, né? E isso desde os tempos dos filósofos ali antes de Cristo, né? Ali Platão, Sócrates, né? Desde antes de Cristo ali, e ali a Bíblia também fala isso. A sabedoria está em eu admitir que eu não sei de nada, que eu tenho que aprender. Nisso está a sabedoria. A sabedoria não está em eu achar que eu sei tudo. Paz, Sandra, amém. Também estava com saudade, glória a Deus, amém. A sabedoria não está em eu achar que eu sei tudo. A sabedoria não está em eu falar, eu sei de tudo, eu vou sair ensinando todo mundo. Não. A sabedoria está em eu saber que eu não sei de nada. Que eu tenho muito a aprender. A sabedoria está nisso. E é isso que Salomão está dizendo aqui. Versículo 14, diz assim: os sábios guardam todo o conhecimento que podem, mas o tolo, quando fala, logo traz desgraça. Os sábios, gente, eles guardam o conhecimento como um tesouro. Eles amam aprender. E eles guardam tudo o que eles aprendem com muito amor, com muito zelo. Mas o tolo não aprende nada e quer falar muito. O sábio, você vê a diferença? O sábio, ele mais ouve do que fala. O tolo fala mais do que ouve. Tem essa diferença, né? O tolo, ele quer sair falando adoidado, né? Enquanto que o sábio, ele escuta. E é isso que Salomão está dizendo aqui. Mas o tolo, quando fala, logo traz desgraça. O sábio, quando ele fala, traz vida. Ele tem muito a falar. Ele tem muito a ensinar. E ele gosta de aprender, então ele escuta muito, o sábio. Por isso que ele tem tanto a aprender, porque ele escuta muito. Mas o tolo não escuta nada. O tolo não quer escutar ninguém, não quer saber de nada, só fala bobagem, fala de nada com nada, fala coisa que desconhece, né? Fala coisa que não tem conhecimento nenhum. Quer ter opinião pra tudo, mas não entende de nada. É o tolo. E quando ele fala, logo ele tá falando bobagem. Ele tá falando desgraça. Ele tá se expondo ao mal por falar demais. Alguma coisa vai dar errado. Versículo 15 diz assim: os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres a sua ruína. Salomão está dizendo aqui: a riqueza dos ricos é a destruição deles, e a pobreza dos pobres é a destruição deles. Ser rico demais pode ser ruim. É isso que Salomão está dizendo. Porque Salomão está dizendo que quando você é rico demais, pode ser que você apoie a sua segurança na sua riqueza. Você ache que a sua riqueza é que te protege quando você é rico demais. E isso é a sua destruição, isso é a sua ruína. Porque só quem protege é Deus. E quando você é pobre demais, a sua pobreza pode ser a sua destruição também. Por quê? Porque quando a pessoa é pobre demais, ela pode vir a querer roubar por causa da sua pobreza.
Então a pobreza dela acaba sendo a destruição dela. E é isso que Salomão está falando. Então não se apoie na sua riqueza. E não se apoie na sua pobreza. Não se apoie em circunstâncias. Se apoie na sabedoria. Porque a sabedoria vai te guiar na riqueza e a sabedoria vai te guiar na pobreza. Para que a sua riqueza não seja a sua destruição e a sua pobreza não seja a sua destruição. Não é pecado ser rico, não é pecado ser pobre, mas que a sabedoria te guie, né? É isso que Salomão está dizendo. Versículo 16, Salomão diz: o trabalho do justo conduz à vida, o trabalho dos perversos conduz ao pecado. Tudo que o justo faz é bom. A obra do justo é ótima. Mas a obra do perverso, não siga a obra do perverso, não vá atrás da obra do perverso, porque só te conduz ao mal, só te conduz ao pecado. Não é boa. Versículo 17. O caminho para a vida é daquele que guarda o ensino, mas o que deixa a repreensão anda errado. Aquele que guarda o ensino, aquele que escuta o sábio e guarda o que o sábio ensina, o caminho dele é de vida. Vai dar tudo certo para ele, ele vai andar por um caminho bom. Mas quando a pessoa ela se recusa a aprender, ela não aceita a repreensão, né? Ela não aceita o castigo, ela não aceita o conselho, ela não aceita a reprimenda. Essa pessoa anda errado. Essa pessoa vai andar por caminhos errados. Versículo 18. Aquele que esconde o ódio tem lábios mentirosos, e o que produz má fama é tolo, né? Então, a pessoa mentirosa, ela esconde o ódio dela por meio das palavras. Cuidado. Cuidado, porque o mentiroso esconde o que ele verdadeiramente sente. Você não sabe realmente o que ele sente. Ele é mentiroso. E ele esconde nas palavras mentirosas dele o ódio dele. Cuidado. Não confie no mentiroso. E aqui ele continua. E o que produz má fama é tolo. Gente, aquele que sai falando mal dos outros. Aquele que sai falando coisas ruins sobre os outros, né? É um tolo. Pra que você está fazendo isso? Isso é um sem juízo. Isso não se faz. Isso não vai ser bom. Vai te trazer coisas ruins. Versículo 19. Na multidão das palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é prudente. Quem fala muito, peca. Se você fala demais, você vai falar o que não deve. Esse Salomão está falando. Mas aquele que freia a língua é prudente. Lembra o que é ser prudente? Ser prudente é aquela pessoa que evita a dor. Você evita sofrer. Você evita a dor, né? Você não precisa passar por uma coisa para saber que aquilo é ruim, né? Então lembra quando eu dei o exemplo até da criança, né? A criança ela não tem consciência que o fogo dói. Então a criança vai pôr a mão no fogo, então vai sentir dor. Ela já não vai pôr mais a mão no fogo, porque ela teve a experiência. E a experiência produziu nela prudência. Então agora ela já não vai mais pôr a mão no fogo, ela vai ser prudente. Ela tá vendo fogo, ela não vai mais pôr a mão. É prudente, né? Ela sabe que aquilo vai dar mal. Prudente, né? E quem freia a língua é prudente. Quem fala pouco evita dores. Quem fala pouco evita desgastes desnecessários. Fale menos. Às vezes, né, já aconteceu isso comigo. Eu já sofri dores na minha vida. Eu já passei por coisas. Já fiquei sem falar com pessoas porque eu falei demais. Se eu não tivesse falado demais, eu não teria ficado desse jeito. Eu não teria sofrido. Eu sofri porque eu falei demais. E é isso que Salomão está falando. Quem fala demais
erra. Não fale demais. Sempre pense antes de falar e fale menos. Busque falar o mínimo, não precisa falar muito não queira sair falando demais, né? Quem fala demais erra. Versículo 20. Prata escolhida é a língua do justo. O coração dos perversos é de nenhum valor, né? Então, o que o justo fala tem muito valor. Escute o que um justo fala. Mas o que o ímpio fala não tem valor nenhum. Porque o coração dele não tem valor. Então não escute o ímpio, escute o justo. Versículo 21. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. A palavra apacentam aqui significa cuidar. A aula está um pouquinho longa hoje, né? Mas a gente já está terminando, gente. Já está dando 1h30 de aula. Versículo 21. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. Essa palavra apacentam significa cuidar. O que está querendo dizer aqui? Os justos, quando eles falam, as palavras que eles falam cuidam de muitas pessoas. Amém, Duda, amém. Cuida de muitas pessoas as palavras que eles falam. Os lábios deles, o que eles dizem é bom e cuida das pessoas. E aqui vem um contraponto, um contraste. O tolo, em contraprestação ali, né, com o justo, enquanto que o justo fala, cuida de muitos, né, enquanto o justo cuida de muitos ao falar, o falar dele acaba cuidando de muitos, o tolo, além de não cuidar de ninguém, porque ele só fala bobagem, não cuida também dele mesmo, porque ele também cai em desgraça, ele acaba morrendo. Então nem dele mesmo ele não cuida, tá? É isso que está querendo dizer aqui. Versículo 22. É a bênção do Senhor quem enriquece, e com ela ele não lhe acrescenta dores. O que está querendo dizer aqui é: as riquezas de Deus não produzem sofrimento. As riquezas de Deus não produzem tristeza, como as riquezas ilícitas, como as riquezas do pecado, como as riquezas vindo do roubo, como as riquezas vindo do homicídio, como as riquezas vindo do adultério, como as riquezas vindo do suborno, né? Essas riquezas são riquezas que acrescentam dores. Elas vieram de dores, elas vieram de sofrer. Alguém sofreu, alguém sentiu dor, né? Elas são riquezas que vieram de sofrimento, de dor, de sangue. Mas as riquezas de Deus não. As riquezas de Deus, elas não vêm, ninguém sofre, ninguém está sofrendo porque Deus me enriqueceu, não. As riquezas de Deus não trazem sofrimento, não trazem dor, não trazem sangue. Versículo 23. Para o perverso, fazer o mal é divertimento, mas a pessoa sensata encontra prazer na sabedoria. O perverso, o ímpio, ele encontra prazer no mal. O perverso, ele sempre vai ter prazer em fazer maldade. Enquanto que o justo, enquanto que a pessoa sensata, ela tem prazer na sabedoria. O prazer dela está na sabedoria, está no conhecimento, está em aprender, em conhecer mais, em entender a verdade. Esse é o prazer da pessoa sensata, esse é o prazer da pessoa justa. Versículo 24. Aquilo que o perverso teme sobrevirá a ele, mas o desejo dos justos será concedido, né? Aquilo que o perverso mais tem medo, aquilo que o perverso tem horror, é o que vai acontecer com ele. Mas o que o justo tanto deseja vai ser dado. Deus vai dar. Então seja justo, né? É aquela coisa que Salomão está fazendo, né? Compensa ser justo, seja honesto, seja justo, vale a pena. Versículo 25. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem fundamento perpétuo. Assim como a tempestade vai embora, passa, desaparece, ninguém nunca mais viu, assim é o ímpio. Mas o justo permanece firme. E aqui está falando, né, sobre o juízo também, né? Porque o juízo, né, o ímpio vai passar, o ímpio vai embora, o ímpio vai estar lá no lago de fogo e enxofre, né? Enquanto que o justo vai permanecer firme. E nunca mais nós vamos ver nenhum ímpio, porque Deus não permitirá que o mal se levante uma segunda vez. Versículo 26. Nunca mande um preguiçoso fazer alguma coisa.
ele será tão irritante como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos, né? Não perca seu tempo com preguiçoso, gente. Não perca seu tempo. Você vai passar nervoso. Não perca seu tempo com preguiçoso. Versículo 27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos de vida abreviados. Ainda que nessa terra o justo viva menos e o ímpio pareça ter uma vida longa, o que são, gente, 80, 90 anos de vida neste mundo comparados à eternidade? Os anos de vida daquele que teme a Deus são muito maiores do que o do ímpio. Por quê? Porque o justo tem a eternidade. O ímpio, a vida dele acaba, os dias dele acabam ali no lago de fogo e enxofre. Então, maiores são os dias daqueles que temem a Deus. Vale a pena temer a Deus. Versículo 28. A esperança dos justos é alegria, mas a expectativa dos perversos perecerá, né? Aquilo que o justo espera traz alegria a todos. A esperança do justo proporciona alegria, é boa, todo mundo anseia. E a esperança do justo é essa, né? É que Cristo venha logo e que o reino dele de justiça e de paz venha. E assim não vamos ter mais ímpio por aí, não vai ter mais maldade, a gente vai poder andar na rua tranquilamente, né? E é isso. A esperança do justo é alegre, isso é alegria. Mas a esperança do perverso não dá em nada. Porque a esperança dele vai acabar lá no lago de fogo e enxofre, não vai dar em nada. Versículo 29. Os que andam no caminho do Senhor são protegidos, mas os maus caem em caminho de ruína, né? Então, quem anda nos caminhos de Deus é protegido por Deus. Quem não anda nos caminhos de Deus, os maus, não são protegidos por Deus. E por isso que caem na ruína. Versículo 30. O justo nunca será removido, mas os perversos não habitarão a terra. Vamos lembrar aqui que aqui é uma linguagem de um povo que está falando sobre terra prometida, né? É Salomão escrevendo para um povo que vive em constante ameaça de tomada, né? Hoje, para a gente imaginar esse contexto histórico é meio difícil, né? Hoje a gente tem a Organização das Nações Unidas, né? A gente tem os países aí que buscam ficar ali, né, em harmonia, ninguém quer invadir o território de ninguém. É claro que a gente tem algumas exceções aí, né, no Oriente e tal, mas a gente tenta viver ali, né, uma vida ali onde cada um tem seu território, né? Nessa época não era assim. Não era assim. Nessa época, gente, era força. Era império invadindo império, reino invadindo reino, nação invadindo nação, e era normal. Isso era comum. Era o cotidiano deles era esse. Era normal. Se eles estivessem vivendo o que a gente vive hoje, eles iam achar normal a nossa vida. Porque para eles era muito normal invadir cidades e tentar tomar cidades. Era normal isso, né? Então imagina, neste momento histórico, onde isso era normal, havia sempre uma ameaça de que sua terra podia ser tomada. Imagina, você está na sua casa e você está sempre naquela coisa que alguém pode vir, entrar na sua casa, te expulsar dela, te matar e tomar a tua casa. Era essa a realidade deles. Era essa a realidade constante e cotidiana deles. Então Salomão está falando aqui para esse povo de que quem for justo, quem permanecer temente a Deus, quem permanecer fiel a Deus, quem obedecer a Deus, né, quem buscar sabedoria, não vai ser retirado da tua terra. É isso que Salomão está falando. Se você permanecer firme, ninguém vai te tirar de Canaã. É isso que ele está falando. Mas os perversos não habitarão a terra. Mas os perversos Deus não vai deixar morar aqui. O próprio Deus vai matar eles não vão ficar habitando aqui na terra de Deus não, né? É isso que Salomão está dizendo. Mas é claro que a gente lembra que o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento, aponta para Cristo e se cumpre em Cristo e é a sombra do que é revelado no Novo Testamento. Então isso aponta para quê? Para Jerusalém Celestial.
Não é nem para o reino milenar. É claro que no reino milenar os justos reinarão com Cristo aqui na terra 1000 anos. Mas não é nem essa a questão, porque essa terra vai ser destruída, depois a gente vai para Jerusalém Celestial, vai para outra terra. Então, nessa outra terra, né, a terra foi feita para quem habitar, para os justos. Deus não vai deixar nenhum ímpio habitar lá. Não, eles não vão habitar lá. São só os justos. Versículo 31. A boca do justo jorra sabedoria, mas a língua da perversidade será cortada, né? Então, a boca do justo, o que sai da boca do justo é sabedoria. Não é sabedoria pouca, gente, é jorrar, né? É pura sabedoria. Sabe aquela pessoa que você tem que ouvir e ficar assim, ouvindo ela? É o justo, você tem que ouvir ele com atenção, porque o que ele fala é sábio, tem sabedoria no que ele fala. Mas a língua da perversidade será cortada, né? Mas em compensação, né? Deus vai cortar a língua do perverso. O perverso não vai falar mais nada, vai ser destruído para sempre. E é isso que a Bíblia diz, né? Deus não permitirá que o mal se levante uma segunda vez. Então, Deus vai cortar a língua dos perversos. Eles não vão ficar mais com essa língua espalhando maldades, maquinando coisas, não. Versículo 32, para finalizar a aula de hoje, amém, glória a Deus. Diz assim: os justos dizem coisas agradáveis, mas os maus estão sempre ofendendo e machucando os outros. Então, às vezes a gente, sabe, eu já fui assim. Eu parava para escutar pessoas e essas pessoas falavam coisas que me machucavam. E, nossa, gente, aquilo doía tanto. E eu sofria, e eu via que a pessoa não estava sofrendo, só eu sofria. E a Bíblia diz que a gente não deve escutar. A gente deve escutar o quê? Os justos. Eu não tenho que parar para ouvir os maus. Por quê? Porque o que eles falam só ofende. O que eles falam só machuca. Amém, Duda? Então, eu não devo escutar os ímpios, eu não devo escutar os maus, eu devo escutar os justos, porque o que eles falam é agradável, o que eles falam me faz crescer, o que eles falam me faz me sentir bem. Tem uma confusão muito grande que há entre os cristãos e os não cristãos também, porque a Bíblia diz que nós devemos amar a todos, até os nossos inimigos. E há uma confusão muito grande, porque as pessoas acham que porque a gente tem que amar, a gente tem que conviver. A Bíblia nunca disse isso. A Bíblia nunca disse que eu tenho que conviver com o meu inimigo. A Bíblia diz que eu tenho que amar o meu inimigo, mas não conviver com ele. Até porque, vamos imaginar a cena, gente. Eu convivo com o meu inimigo vai me matar, né? Então eu não tenho que conviver com o meu inimigo, eu tenho que amar o meu inimigo. Não tem que odiar, não tem que ter vingança, raiva. Não, eu tenho que amar o meu inimigo. Porque o amor cobre todas as ofensas. Eu tenho que amar o meu inimigo. Mas eu não tenho que conviver com ele. Por quê? Porque vai me contaminar. Sabe aquela laranja podre? Sabe aquela laranja podre que você põe na caixa e começa a envenenar a caixa inteira, contaminar a caixa inteira? É isso. É isso. Eu não tenho que ficar do lado de quem me faz mal. Amém, Duda. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu também aprendi. Eu aprendi bastante também. Eu tenho aprendido muito com Deus. Amém. Glória a Deus. Então, né? A gente tem que ter muito cuidado. Porque existe essa coisa que acha que a gente tem que ficar do lado de alguém que faz a gente sofrer. E a Bíblia nunca disse isso. Que eu tenho que ficar do lado de alguém que me faz mal. Eu tenho que amar essa pessoa, mas eu não tenho que conviver com ela. Por exemplo, tem uma tia minha que é a tia da confusão. Toda vez a gente chama essa minha tia no ano novo e ela estraga o ano novo. Ela arma confusão com todo mundo, estraga o ano novo de todo mundo vai dormir mais cedo. E eu vou continuar chamando essa minha tia? Não.
A Bíblia não diz isso, gente. A Bíblia diz que eu tenho que amar, mas a Bíblia não diz que eu tenho que conviver. Então eu não preciso chamar ela. E tá tudo bem. Eu não sou menos cristã porque eu não tô chamando ela. Entende? Amém, amém. Minha mãe tá online, glória a Deus. Eu não sou menos cristã porque eu não vou conviver com ela. Entende? E a gente tem que entender isso. Existem pessoas que a gente busca conviver com elas e são pessoas tóxicas. São pessoas que nos fazem mal. São pessoas que nos fazem adoecer. E a Bíblia não diz que a gente tem que ficar com essas pessoas. A Bíblia diz que a gente tem que amar essas pessoas. Amar de longe. Igual a gente ama nossos inimigos, entende? É assim que a gente tem que amar. E outra coisa que fala, né? Mas os maus estão sempre ofendendo e machucando os outros. A gente tem que ter cuidado com quem a gente fala. Porque existem pessoas que a gente fala e essas pessoas, elas machucam a gente ao falar. E a gente tem que ter sabedoria com quem a gente fala. Existem pessoas que a gente não pode se abrir. Existem pessoas que a gente não pode contar nossas novidades. Porque são pessoas, sabe aquelas pessoas que jogam um balde de água fria na gente, né? E a gente, às vezes a gente tá mal alegre com o que aconteceu, a gente vai contar pra alguém e depois a gente fica até triste. Não precisa contar pra esse tipo de gente, né? Não fale com esse tipo de gente. Se você sabe que essa pessoa faz isso, te põe pra baixo, né? Te deixa triste, né? Não fale, né? Não fale com esse tipo de pessoa. Porque você vai ficar triste. Então não fale. Pra que você vai se abrir pra esse tipo de pessoa? Não. Se abra pro justo. Se abra pra alguém com sabedoria, pra alguém que tem Deus. Porque você vai sair de lá feliz, tá bom? Então, amém, gente. Glória a Deus, conseguimos terminar a aula de hoje. Estou recuperada, glória a Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus permitiu que nós tivéssemos essa aula hoje, amém. Eu vou desligar rápido a aula, porque minha vizinha está me ligando, eu estou preocupada se ela está passando mal. Deixa eu só ver o que a Duda escreveu aqui. Ah, tá certo, Duda, isso mesmo. A gente não tem que ter, assim, eu dei um exemplo aqui, né, eu não tenho nenhuma tia assim, tá, gente, mas eu dei um exemplo aqui de uma tia que estraga o ano novo de todo mundo, estraga toda a festa, né, não tem nenhuma tia assim, graças a Deus, mas eu dei um exemplo pra ficar fácil de vocês entenderem. Mas assim, a gente não deve ter raiva dessa pessoa, tá, é claro, né, porque a gente tem que ter um entendimento, nós não somos mais crianças, hoje nós somos adultos, então a gente tem que ter um entendimento que a luta não é contra o outro. Ele não é meu inimigo. A luta é contra espírito e potestades. Então, ele age desse jeito porque ele não conhece a verdade. Se essa pessoa tivesse renascido em Cristo, tivesse conhecido verdadeiramente a Deus, ele não agiria da forma que ele está agindo. Ele só age dessa forma porque ele verdadeiramente ainda não conheceu a Deus. Então, ele não é meu inimigo, né? Ele precisa de ajuda. Ele precisa encontrar a Deus, né? Ele precisa ser liberto, né? Então, ele não é meu inimigo. Eu não tenho que ter ódio dele. Amém. Amém. Amém, glória a Deus, amém, amém. Então, gente, Deus abençoe a todos nós, tá bom? Fiquemos todos com Deus, amém, tá? Eu vou desconectar o Facebook, Instagram, YouTube, tá? E eu vou correr aqui pra ver o que minha vizinha quer, ela tá me ligando, ela nunca me liga, então eu tô preocupada, às vezes ela não tá passando bem, né? Então eu vou lá ver o que tá acontecendo, tá bom? Então, Deus abençoe a todos, tá, gente? Um bom descanso, uma boa noite, tá? Amém, fiquem todos com Deus e até amanhã com a graça de Deus, amém, pra estudar Provérbios 11, tá bom? Um beijo a todos, amém, gente.